Você já percebendo como muita gente fala que Olavo sempre tem razão? Muita gente acha que é porque ele acertou previsões políticas, antecipou crises ou enxergou problemas que outras pessoas demoraram anos para perceber. Tudo isso é verdade, em alguma medida, mas curiosamente, isso não é o motivo principal. Quem reduz o Olavo a um comentarista político nunca entendeu por que ele continua sendo estudado tantos anos depois. Política foi apenas a superfície. O que ele realmente tentava compreender era algo muito mais profundo: o homem. Porque governos mudam, partidos desaparecem, ideologias surgem e morrem, a natureza humana não. Enquanto você estiver olhando apenas para os acontecimentos, sempre será surpreendido pelos fatos. Mas quando você entende aquilo que move o coração humano, muita coisa deixa de parecer imprevisível. É por isso que tantas análises de Olavo de Carvalho envelheceram tão bem. Ele não começava perguntando quem venceria a próxima eleição. Ele perguntava que tipo de homem aquela sociedade estava formando. Não perguntava apenas quais ideias estavam circulando. Perguntava que tipo de alma era capaz de acreditar naquelas ideias. Essa inversão muda completamente a análise, porque os acontecimentos políticos são consequências. Eles não são a causa. A causa está muito mais fundo, na maneira como uma sociedade enxerga a verdade, a liberdade, a família, a religião, a educação e o próprio sentido da existência. Quem olha apenas para a política está olhando para os galhos da árvore. O Olavo insistia em examinar as raízes. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas se surpreendiam quando ele descrevia situações que só aconteceriam muitos anos depois. Não era adivinhação, era método. Se você conhece profundamente a natureza de uma coisa, consegue prever com muito mais facilidade a direção para a qual ela tende. O médico experiente não precisa esperar o paciente piorar para saber onde determinada doença pode chegar. Da mesma forma, quem compreende os princípios que governam uma cultura consegue perceber consequências que ainda não apareceram para a maioria das pessoas. Faz sentido agora? Mas existe um aspecto do pensamento do Olavo que quase nunca recebe a atenção que merece. A maior parte das pessoas conhece o polemista, o crítico cultural ou o comentarista político. Poucos conhecem o filósofo preocupado com questões muito maiores do que a política. Para ele, a realidade não terminava na história, nem na economia, nem nas disputas ideológicas. A vida humana só podia ser compreendida quando vista à luz da eternidade. Isso muda totalmente a maneira de olhar para o mundo. Quem acredita que a existência termina na morte, inevitavelmente organiza sua vida de um jeito. Quem entende que a alma possui um destino eterno, organiza toda a vida de outra forma. É nesse ponto que muita gente deixa de compreender o Olavo. Acham que o seu centro era a política, quando na verdade a política ocupava um lugar secundário. O centro sempre foi a consciência humana. Ele insistia que o homem precisa aprender, antes de qualquer coisa, a enxergar a si mesmo com sinceridade. Não existe transformação social sem transformação interior. Não existe civilização saudável formada por indivíduos incapazes de reconhecer os próprios vícios, os próprios pecados e as próprias ilusões. É por isso que ele falava tanto sobre confissão, não apenas no sentido religioso, mas como um exercício radical de honestidade diante da realidade. Enquanto o indivíduo mente para si mesmo, nenhuma inteligência será suficiente para fazê-lo compreender o mundo. Outro ponto pouco lembrado é que Olavo nunca tratou o milagre como uma exceção dentro da realidade. Pelo contrário, ele entendia que o próprio fato de existirmos já é em si mesmo um milagre. O erro moderno consiste em acreditar que a razão humana é capaz de explicar completamente a existência. Olavo invertia essa lógica. Não somos nós que explicamos a realidade, é a realidade que nos explica. Não somos nós que sustentamos a verdade, somos sustentados por ela. Essa postura produz uma enorme diferença intelectual. Em vez de tentar reduzir o mundo ao tamanho da nossa inteligência, aprendemos a reconhecer que existe uma ordem objetiva que nos antecede e nos ultrapassa. Talvez seja justamente aí que esteja a resposta para a pergunta inicial. As pessoas dizem que o Olavo sempre tem razão. Não porque ele fosse infalível, nem porque nunca cometesse erros. Dizem isso porque ele procurava começar sempre do lugar certo. Enquanto quase todo mundo analisava apenas os fatos, ele procurava compreender os princípios. Enquanto muitos discutiam apenas acontecimentos passageiros, ele perguntava:
que ele perguntava o que havia de permanente na natureza humana. E quem aprende a olhar para aquilo que permanece costuma errar muito menos ao interpretar aquilo que muda. É essa profundidade que continua tornando o seu pensamento relevante, muito tempo depois que tantas discussões políticas já perderam completamente a importância. Bom, meus caros, o vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e se concordam comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente debater um pouco, tá bom? Até o próximo vídeo.